Com a missão de transformar os estudantes do curso de Direito em cidadãos conscientes do seu papel dentro da sociedade, a nova faculdade promoveu mais uma rodada de palestras. Às vésperas das eleições, a política foi naturalmente debatida, sob a ótica do direito, da filosofia e da igreja. O filósofo e estudante de teologia, Bruno Rodrigo, foi o primeiro a palestrar. Há 3 anos eu moro no Estado do Vaticano, onde presto serviços e onde estou estudando neste caminho rumo ao sacerdócio e pretendo retornar ao Brasil até 2016, quando eu termino o meu período de preparação. Até que ponto toleraríamos a CNBB interferir nos debates políticos, participar desses debates, formar opiniões e etc., tem como traçar um limite? Ela pode sim dar sinais claros aos seus fiéis em quem votar, como já o fez. Porém, respeitando o direito do fiel de não votar. O limite é esse, seja para a Igreja Católica ou seja para um protestante. O pastor não tem o direito, como pastor, se usa esse título, de dizer, olha, a gente tem um candidato da minha igreja, levantar a mão dele, vocês vão votar todo mundo nele, senão vocês não vão para o céu. O padre é a mesma coisa, não tem o direito nenhum de levantar a mão de um presidenciável, de quem quer que seja, e dizer, esse é o candidato da minha igreja. Mesmo divergindo em vários pontos, a professora de Direito e pesquisadora de Filosofia da Política, Joyce Souza, também se posicionou contra a interferência da igreja na política. Levar para a política, né, a religião enquanto cabo eleitoral, fazendo com que as pessoas votem, porque senão elas não vão para o céu, usando, né, a fé e a carência das pessoas a título de se promover em âmbito público, isso é uma vergonha. Não há oração, não há reza que vai fazer o político, né, melhor ou pior que outro. Âmbito da vida pública, da vida política, é um âmbito que deve ser esvaziado de toda religiosidade, na minha opinião. Eu não concordo nessa questão que o Estado deve abolir a religiosidade, não, porque o povo é religioso por natureza. Não concordo que o Estado deva haver apenas uma religião oficial, como disse. O Estado é laico e deve ser assim. E não concordo que todas as religiões sejam equiparadas de modo igual enquanto religião. Agora, as pessoas devem ser, sim, respeitadas de modo igual. Cada um expressa, professa a fé e a crença da melhor modo, da melhor maneira que lhe convier em âmbito privado. O que vai refletir em âmbito político? Óbvio que vai refletir, né? Todos somos cidadãos, um padre é um cidadão, um pastor é um cidadão, eu sou cidadão, o professor Arthur é cidadão. Todos temos direito de participar da política. Segundo a professora Joyce, é impossível limitar o poder. Ela explica que o Estado democrático de direito é de responsabilidade de todos os cidadãos. Toda a nossa democracia representativa, ela tem o seu fundamento no sufrágio universal. Eu procuro não entrar nesses temas de política eleitoreira nas minhas classes, mas somente a política como ela é em sua substância, ou seja, né, jogos de poder. O máximo que eu faço é atentar aos alunos, né, mostrá-los que a política, ela é âmbito, muitas vezes, da corrupção, mas ela pode ser um âmbito de transformação democrática, desde que nós saibamos não apenas ir na urna e teclar, né, o número do candidato, mas essencialmente fiscalizá-lo efetivamente. Reverendo Bruno explica o papel da Igreja Católica diante da política. Não é que nós não podemos discutir política, não é que nós não possamos discutir religião e futebol. São sim coisas discutíveis. Eu acredito na boa política, acredito que a Igreja também pensa e deseja uma boa política, e nós podemos eleger candidatos preparados. A Igreja pode ajudar sim no discernimento para que elejamos bons candidatos. Segundo ele, existe um movimento dentro da própria Igreja que discute a política e as propostas dos candidatos. A Igreja tem um movimento chamado Fé e Política, em que vários fiéis católicos, orientados pelos religiosos, se reúnem para estudar as propostas, as condições, a situação da política atual e refletir, conforme as normas da Igreja, conforme a fé católica, naqueles que são os candidatos mais bem preparados, nas propostas desafiadoras que a Igreja tem para a política. Os estudantes gostaram dos debates e entenderam os conflitos entre os poderes da Igreja e do Estado de Direito. Essas palestras fazem com que a gente veja como o direito realmente é, como vai ser no futuro da gente realmente ingressando no mercado de trabalho e para a gente ver se é realmente a área que a gente quer trabalhar no futuro.
Nós somos cidadãs totalmente livres e vivemos num Estado democrático, onde as leis devem partir de nós mesmos e não de uma figura estatal que comanda todos os nossos atos. E, geralmente no campo do direito rola muito preconceito quando a gente vai misturar um pouco de conceitos de religião e com o ramo do direito propriamente dito, porque ambos têm princípios muito conflitantes um com o outro. Suscitar essas questões políticas aliadas às questões religiosas, morais e filosóficas faz com que a gente pense a política para além daquilo que é proposto na propaganda eleitoral, desperta o espírito crítico no nosso aluno / eleitor e permite com que a gente possa ter uma eleição mais participativa e que os alunos votem de uma forma mais consciente.